Olá pessoal, então conforme prometido, trouxe aqui para vocês uma revisão da parte do conteúdo de vocês é segundo bimestre, tá? Que de vocês é semestral, até deixa eu arrumar aqui, senão vai confundir, tá? Então vamos lá. Passei a perguntinha para vocês. Então complete a tabela com as características dos 3 tipos de músculo. Então, quais são essas características, né? Então, saber a localização do músculo, quais são as características da célula do tecido muscular, a função, o tipo de inervação e de onde vem o cálcio para a contração muscular. Então, vamos começar com o músculo estriado esquelético. Ele está localizado, distribuído ao longo de todo o nosso organismo, sempre inserido ao tecido ósseo pelos tendões. As células musculares estriadas esqueléticas são longas, são multi ou polinucleadas, apresentam bem desenvolvido retículo sarcoplasmático, apresenta na estrutura da membrana uma organização na forma de sistemas de túbulos T. Como o nome diz, a fibra é estriada e ela nunca vem sozinha, ela sempre é organizada em conjuntos, que são os feixes de fibras musculares. A função da musculatura estriada esquelética está no sentido de produzir movimentação do esqueleto. Quando nós fazemos essa contração muscular, acaba produzindo calor, então auxilia na regulação térmica do organismo, manutenção da postura, auxilia no processo da respiração, os músculos respiratórios, diafragma, auxilia na circulação, por exemplo, musculatura da região de panturrilha, facilita o retorno venoso. Então, tem uma série de funções, mas a principal é movimentar o esqueleto. O músculo estriado esquelético, então, está sob o controle voluntário, controle da nossa vontade, então nós chamamos de sistema nervoso periférico somático, que faz a estimulação. Para a contração muscular, nós sabemos que sempre precisa cálcio. O cálcio vem todo ele do retículo sarcoplasmático, que é bastante abundante nesse tipo de músculo. Músculo estriado cardíaco, aonde a gente encontra somente constituindo nossa bomba cardíaca, o coração. Como são as células? Essas células cardíacas são menores que as células musculares estriadas esqueléticas, mononucleadas, apresentam pequenas ramificações e sempre estão em grupo e organizadas na forma de sincício. O que é um sincício? É um tecido muscular em que as células estão conectadas entre si por sinapses elétricas. E assim, quando uma célula do tecido se despolariza, automaticamente todas as outras vão se despolarizar porque elas estão diretamente conectadas. Qual a função do músculo cardíaco? Compor o coração, e o coração tem como função o bombeamento do sangue dentro do sistema cardiocirculatório. O músculo estriado cardíaco tem um retículo sarcoplasmático menos desenvolvido que o músculo estriado esquelético. Dessa forma, o cálcio para a contração muscular, ele tem que vir tanto do retículo sarcoplasmático quanto do líquido extracelular. E a estimulação do coração é a estimulação autônoma ou autonômica, sistema nervoso simpático e parasimpático, controle involuntário. E o terceiro e último grupo de músculo, o músculo liso, ele está distribuído em várias estruturas do nosso organismo, constituindo a parede de órgãos ocos, como vasos sanguíneos, bronquíolos, tubo digestório, ureteres, bexiga. A célula muscular lisa é a menor das 3, ela não tem estriações, ela é mononucleada. O retículo sarcoplasmático é muito pobre, precisa vir cálcio do líquido extracelular. As células musculares lisas podem se organizar de forma individual, em grupos, assim como o músculo estriado esquelético em feixes, e também na forma de sincício. A função do músculo liso depende do órgão que ele está composto. Por exemplo, parede de bronquíolos, broncoconstrição. Parede de vasos, vasoconstrição, vasodilatação. Parede do tubo digestório, movimentos peristálticos.
Inervação autônoma, não depende do nosso controle, então não depende da nossa vontade essa contração. E como eu já comentei, o retículo sarcoplasmático é pobre e vem cálcio do líquido extracelular. Então, o retículo sarcoplasmático mais desenvolvido, músculo estriado esquelético, intermediário cardíaco e o bem pobrinho, músculo liso. Explique como ocorre a contração muscular estriada esquelética. Então, a musculatura estriada esquelética, cada fibra muscular precisa ser estimulada por um neurônio motor, ou motoneurônio, que é um neurônio do sistema nervoso somático. A neurotransmissão da contração muscular estriada esquelética é a acetilcolina. Então, existe uma sinapse colinérgica entre o neurônio motor e a célula muscular estriada esquelética. Essa sinapse tem nome específico, placa motora, como está aqui, ou junção neuromuscular. Então, o que nós temos aqui? A cauda de um neurônio. Esse neurônio tem bainha de mielina, o potencial de ação chega aqui de forma saltatória. Aqui é o botão terminal, o botão sináptico, ó, terminal axônico. E existe aqui nessa região muitos canais de cálcio do tipo voltagem dependente. Quando chega a despolarização, abre-se os canais de cálcio e o cálcio entra, aqui é na sinapse, não é na contração ainda. O cálcio entra por difusão simples e aqui dentro o cálcio encontra a calmodulina. E cálcio-calmodulina é o estímulo para que as vesículas que contêm o neurotransmissor migrem em direção à membrana pré-sináptica, fundem-se com ela e libera na fenda sináptica o neurotransmissor acetilcolina. O que nós temos aqui? Temos botão sináptico, fenda sináptica, membrana da célula pós-sináptica. A acetilcolina, então, sai do botão pré-sináptico, cai na fenda sináptica e vai achar os seus receptores da membrana pós-sináptica. Como é que se chamam os receptores da acetilcolina na membrana pós-sináptica? Nós temos dois tipos principais, nicotínicos e muscarínicos. Aqui na placa motora são chamados de receptores nicotínicos. Eles são receptores acoplados a um canal de sódio, portanto, vai ocorrer aqui um potencial pós-sináptico do tipo excitatório. Vai entrar sódio na célula, o suficiente para que a célula muscular atinja o nível de descarga ou limiar de excitação, e a partir da região da placa motora, para o lado direito e esquerdo, os canais de sódio do tipo voltagem dependente vão começar a se abrir. Vai começar a propagação de potencial de ação na fibra muscular. Antes de continuar o processo, só lembrando que a acetilcolinesterase é a enzima que degrada acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina vai ser degradada pela enzima acetilcolinesterase. Então, o que vai acontecer? Aqui é a placa motora, esse aqui os canais de sódio ligante pela acetilcolina, entrou sódio. Esse é um canal de sódio voltagem dependente. Ele abriu, entra sódio, o próximo canal que vai se abrir é esse, vai entrar sódio, o próximo será esse, o próximo será esse, depois esse, depois esse. O que nós temos aqui na membrana da célula muscular? Os sistemas de túbulos T. O sistema de túbulos T nada mais é que invaginação da membrana. Aqui no sistema de túbulo T, nós temos uma proteína que se liga com as cisternas do retículo sarcoplasmático. Aqui é o retículo sarcoplasmático, ali dentro tem cálcio. Aqui na cisterna tem um canal de cálcio. Quando a despolarização vai viajando, abrindo canais de sódio, vai chegar um momento que ela vai passar pelos sistemas de túbulos T. Vai ativar essa proteína que vai estimular a abertura dos canais de cálcio da cisterna do retículo sarcoplasmático, que são chamados de canais de rianodina. Então, aqui a parede lateral da cisterna do retículo sarcoplasmático, esse aqui é o canal de rianodina, o cálcio está ali dentro. O cálcio vai sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. E vai achar onde? Vai achar a troponina C, lá da miofibrila. Então, nós temos aqui a placa motora, junção neuromuscular, a acetilcolina é liberada, se liga nos seus receptores chamados nicotínicos.
Não são esses canais nicotínicos que despolarizam a célula, são eles que fazem a célula atingir o nível de descarga. Na membrana da célula, a partir da placa motora, então, nós temos a abertura dos canais de sódio, voltagem dependente, vai entrando sódio, e a abertura dos canais vai ocorrer aqui nos sistemas de túbulos T. Então, a entrada de sódio inicia um potencial de ação que é propagado ao longo do sarcolema, é a membrana, e pelos sistemas de túbulos T. Aqui nós temos aquela proteína que conecta e, quando despolariza, abre canais de cálcio. Então, o potencial de ação nos túbulos T ativa receptores sensíveis a voltagens que, por sua vez, causam a liberação de cálcio das cisternas terminais do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. São abertos os canais de rianodina. Em ambos os lados temos retículo sarcoplasmático. Daí o cálcio vai para onde? O cálcio se liga com a troponina C, a troponina muda sua conformação, removendo a sua ação bloqueadora da tropomiosina. Os sítios de atração de actina e miosina são expostos. A miosina enxerga a quitina e temos o processo de contração. As cabeças de miosina ligam-se e desligam alternadamente, empurrando os filamentos de quitina em direção ao centro do sarcômero. Ocorre a liberação de energia pela quebra de ATP para que o processo se mantenha. Depois que o potencial de ação termina, ocorre a repolarização, saída de potássio, recolhimento de cálcio para o retículo sarcoplasmático por transporte ativo e, novamente, pela ausência de cálcio, ocorre o bloqueio dos sítios de atração da actina com a miosina, realizado pelo complexo troponina-tropomiosina, então isso é restabelecido, a contração termina e a fibra muscular relaxa. Beleza? E como que ocorre a contração muscular lisa? A contração muscular lisa é muito mais rudimentar, muito mais primitiva do ponto de vista evolutivo, porque a fibra muscular estriada esquelética ela se contrai perfeitamente ao encurtamento de sarcômero como se fosse uma gaita. Aqui, na célula muscular lisa, o negócio mais simples, né? Então, o que nós não temos aqui? Nós não temos a organização na forma de miofibrila, não temos linha Z. No lugar da linha Z, nós temos uma região chamada de corpos ou corpúsculos densos, aonde ficam fixados filamentos finos. Os filamentos finos no músculo liso só é formado pela actina e pela tropomiosina, não temos o complexo troponina. E quando ocorre a contração, a aproximação dessas regiões mais densas de corpos densos. Então, a célula se contrai, um processo um pouquinho mais simplesinho. Tá? Então, o processo de contração da célula muscular lisa precisa iniciar com uma estimulação da fibra muscular por um mensageiro químico, por um neurotransmissor e também tem algumas células musculares lisas que têm características de serem células marca-passo, assim como ocorre no músculo cardíaco. O que é célula marca-passo? Ela é capaz de se autodespolarizar. Então, na membrana da célula muscular lisa existe um canal de cálcio. Esse canal de cálcio ele vai ter que ser aberto para vir cálcio de fora. E existe também a abertura de canais de cálcio aqui do retículo sarcoplasmático. Como eu já comentei, esse retículo sarcoplasmático é simples, é pobre, não contém dentro dele todo o cálcio suficiente para a contração muscular lisa. Precisa vir cálcio de fora. Tá? Então, não está aparecendo aqui nessa figura o canal de cálcio que se abre quando a célula muscular lisa vai se contrair. Enfim, em qualquer contração muscular é necessário aumentar cálcio dentro do citoplasma. Quando o cálcio vem de fora ou sai do retículo sarcoplasmático, o cálcio encontra uma proteína que já conhecida nossa lá da sinapse, chamada de calmodulina. Cálcio se liga novamente aqui com a calmodulina e ativa uma enzima chamada miosina quinase ou miosina quinase de cadeia leve. O que essa miosina faz? Ela coloca fosfato inorgânico, que é a representação do fosfato, é a letra P, na cabeça da miosina, é uma reação de fosforilação, e quando a miosina recebe esse fosfato, ela enxerga, vamos dizer assim,
a actina e promove a interação e encurtamento de corpos densos. Daí ocorre isso aqui, célula contraída. À medida que vai passando a despolarização da célula muscular lisa, vai iniciar a repolarização. Na repolarização, o cálcio que entrou, essa figura mostra mais a saída. O cálcio é bombeado para fora por transporte ativo e o cálcio é bombeado para dentro do retículo sarcoplasmático, também então por transporte ativo. Enfim, começa a reduzir o cálcio no citoplasma. Então aqui, ó, bomba de cálcio e tem cálcio, troca de cálcio por sódio, contra transporte aqui. O cálcio, então, diminuindo no citoplasma, essa miosina de cadeia leve, essa enzima miosínica, que também é chamado, ela fica inativada e ativa-se outra enzima, a fosfatase. Essa enzima fosfatase retira o fosfato da miosina e o tecido entra em relaxamento. Então, gente, o que tem de diferente aqui no músculo liso? É tudo diferente, tá? Praticamente tudo. O que tem de semelhante? Que a actina se liga com a miosina, que precisa de ATP, que precisamos de cálcio, tá? Mas processo de contração muscular lisa, abre-se canais de cálcio na membrana celular e abre canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Cálcio se liga à calmodulina, a ligação do cálcio com a calmodulina ativa uma enzima que estava dormindo lá, estava quietinha, que é chamada de enzima miosínica ou miosina quinase de cadeia leve, que faz uma reação de fosforilação, fosforila, coloca um radical fosfato, um em cada cabeça da miosina. A miosina encontra a actina, elas fazem a sua integração e a aproximação de corpos densos. Isso aqui. O processo de contração muscular lisa é mais demorado, porque precisa ativar a enzima, desativar a enzima, ativar outra enzima e desativar. À medida que o cálcio vai saindo do citoplasma, essa enzima miosínica vai ficando inibida, a fosfatase vai sendo ativada e ocorre desfosforilação da cabeça de miosina e temos o processo de relaxamento. E como que ocorre a contração muscular estriada cardíaca? Da mesma forma que a estriada esquelética, com algumas pequenas modificações que quando ocorre a despolarização da célula muscular cardíaca, ocorre a abertura, além do canal de sódio voltagem dependente, abre um canal de cálcio-sódio, que é um canal lento, que a gente chama, e esse cálcio, então, ele faz parte também da despolarização e faz parte da contração muscular, mas o resto é o mesmo. Diferencia os tipos de fibras musculares estriadas esqueléticas. As fibras musculares estriadas esqueléticas, elas podem ser classificadas em 3 grupos. As fibras do tipo 1, vermelhas, as fibras do tipo 2, brancas, e as fibras intermediárias. As fibras vermelhas, elas fazem respiração aeróbica. Elas são vermelhas porque no retículo sarcoplasmático existe uma proteína chamada de mioglobina. A mioglobina é a hemoglobina do músculo. É uma proteína que prende o oxigênio. A contração muscular, então, aqui é predominante aeróbica nas fibras vermelhas e é uma fibra que demora para entrar em fadiga. As fibras brancas são anaeróbicas, elas são brancas porque não tem mioglobina dentro do seu citoplasma, então não tem como armazenar oxigênio, elas entram em fadiga rapidamente. E temos as intermediárias, tá? Então, aqui, fibra do tipo 1, vermelha, são bastante resistentes à fadiga, elas têm capacidade aeróbica elevada, produção de ácido lático baixo, por isso que elas têm demora para entrar em fadiga, e corresponde a 50% do total de músculo, tá? Elas são, velocidade da estimulação, são fibras lentas, demora para pegar no tranco. Então, fibras vermelhas é para aquele esporte mais de resistência, tá? Tensão desenvolvida baixa e limiar de estabilidade baixo. As fibras brancas, vamos pegar lá do tipo B. Velocidade de contração rápida, resistência à fadiga pequena,
velocidade rápida, isso aqui para esportes rápidos, tensão elevada, limiar de estabilidade alta, capacidade aeróbica baixa, capacidade anaeróbica alta, produção de ácido lático, claro, que é alta, e tipo no nosso organismo em média 16%. E aqui do tipo 2A, ela é intermediária a essas duas aqui, tá? Nós temos fatores genéticos de predisposição do desenvolvimento desse tipo de fibras e também o tipo de atividade física e esporte pode estimular a produção mais um tipo de fibra com relação ao outro, tá? Então, gente, do tecido muscular, temos muitas coisas. Foi falado, preciso que vocês saibam o que é a quitina, o que é miosina, o que é um sarcômero, tá? Mas aqui eu trouxe o que é principal, tá? Agora falando do sistema respiratório. Aponte as estruturas anatômicas do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório tem uma porção condutora e uma porção respiratória. A porção condutora é aquela que faz filtração, aquecimento e umidificação do ar. Então, começa o sistema respiratório com a boca e o nariz, porque a gente respira tanto pelo nariz quanto pela boca. Se for pelo nariz, tem uma região aqui chamada de nasofaringe. Se for pela boca, tem uma regiãozinha aqui, orofaringe. A naso e a oro são essa partezinha aqui que liga-se à faringe, tá? A faringe é a garganta, que é um tubo comum ao sistema respiratório e ao digestório. O sistema digestório vem na parte posterior aqui, faringe, esôfago, estômago, etc. Aqui a parte anterior, laringe. Na entrada da laringe nós temos uma válvula, a glote e a epiglote, e temos aqui as cordas vocais. Passando da laringe, temos as traqueias, que têm os seus anéis de cartilagem. A traqueia se bifurca, essa região de bifurcação da traqueia é chamada de carina, se bifurca para o pulmão direito, pulmão esquerdo e começa a formar os brônquios. O primeiro brônquio é brônquio primário, que se divide em dois, secundário, terciário e assim sucessivamente. Ele é muito parecido a essa organização como galhos de árvore, por isso é chamada de árvore brônquica. Então, até essa estrutura aqui é a porção condutora. O ar entra, ele é aquecido, filtrado e umidificado. No final dos bronquíolos, começa a apresentar pequenas dilatações chamadas de alvéolos. A partir do momento que um bronquíolo começa a ter alvéolo, a partir daí começa o bronquíolo respiratório e os vários alvéolos que se formam na sua extremidade, que são chamados de sacos alveolares, formam a porção respiratória. Então, no sistema respiratório, nós temos a porção condutora, que aquece, filtra e umidifica, e a porção respiratória. Lá nos alvéolos vai ocorrer o processo de trocas gasosas, que nós chamamos de hematose. Lembrando aqui que nós temos 3 tipos de trocas gasosas. Trocas gasosas entre o pulmão e o meio ambiente, que é chamado de ventilação pulmonar. Troca gasosa entre o pulmão e o sangue, hematose. E trocas gasosas entre o sangue e a célula, que é chamado de respiração interna. Descreva como é a estrutura dos alvéolos. Então, aqui, bronquíolo terminal, começa a apresentar um alvéolozinho perdido lá, outro. No final do bronquíolo, temos um grupo de alvéolos, que são chamados de sacos alveolares, e a parede dos alvéolos é formada por tecido epitelial, células bem achatadas, bem conexas umas às outras, chamadas de pneumócitos ou pneumatócitos do tipo 1. Então, aqui nós temos os alvéolos. Sempre próximos aos alvéolos tem capilares, bastante capilar. O que nós temos aqui? As células da parede do alvéolo, tá? Temos essas células aqui, bem pequenininhas, achatadinhas, são chamadas de pneumócitos do tipo 1, ou aqui está nessa figura como células alveolares do tipo 1. Elas fazem a parede do alvéolo e produzem um líquido chamado de líquido intraalveolar.
Entre essas célulazinhas achatadinhas aqui, ó, bem achatadinha, bem fininha, existem umas mais gordinhas. Essas células aqui são chamadas de pneumócitos ou pneumatócitos do tipo 2. Essa célula aqui é muito importante porque ela produz o surfactante. O surfactante hipermeabiliza aqui a cavidade alveolar, o espaço alveolar, impedindo o colabamento dos pulmões. E temos aqui dentro macrófagos, ó, um macrófagozinho saindo da corrente sanguínea e vindo aqui. Esse macrófago vive aqui. Ele é chamado de célula de poeira porque ele faz a fagocitose de corpos estranhos, partículas, vírus, bactérias que porventura não tenham sido filtrados pela porção condutora. Então, essa é a estrutura do alvéolo. Só lembrando aqui, pneumócito tipo 1 produz um líquido chamado líquido intraalveolar. Esse líquido intraalveolar, ele é a base de água. Aqui dentro do alvéolo nós temos ar. E quando a água encontra o ar, ela desenvolve uma força chamada de tensão superficial da água. Essa força da tensão superficial da água é uma força que tende a grudar os alvéolos. E fica difícil a respiração, colabamento. Na parte interna, para neutralizar essa força de colabamento, temos a célula do tipo 2, que hipermeabiliza, esconde o líquido intraalveolar do ar, neutralizando essa força de colabamento, impedindo então o colabamento. Então, o surfactante, ele é produzido nas últimas semanas da nossa vida intrauterina e pode acontecer de uma criança nascer antes da hora, por vários motivos, e ainda não ter iniciado a produção do surfactante. Essa situação é chamada de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Outro fator que leva ao colabamento é um fator externo ao alvéolo, aqui, ó, fibras elásticas. Essas fibras elásticas dão sustentação, mas como elas são elásticas, elas esmagam os alvéolos. Existe uma outra força, então, que vai se opor às fibras elásticas, que é a pressão negativa da cavidade pleural. Então, entre os pulmões e a caixa torácica, nós temos duas membranas aqui. Uma membrana na parede e uma membrana em volta do tecido do parênquima pulmonar, que é a pleura visceral e a pleura parietal. Aqui forma um espaço interpleural, que é um espaço de pressão negativa, um espaço de vácuo. Esse espaço tem que ser íntegro para manter o funcionamento dos pulmões, para manter a expansão dos alvéolos. Quando há perfuração desse espaço, essa situação é chamada de pneumotórax. Explique como ocorre o processo de ventilação. O processo de ventilação pulmonar é um processo que ocorre de forma passiva por diferença de pressão. O ar atmosférico tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Quando o diafragma se contrai, ele abaixa, amplia o espaço aqui dentro e aqui dentro fica uma pressão de 759. Então, dá uma diferença, um gradiente de 1 milímetro de mercúrio. Essa diferença, esse gradiente, é o suficiente para o ar entrar de forma passiva, por diferença de pressão. Quando o diafragma relaxa, ele sobe. O ar que estava aqui dentro se igualou, 760 aqui fora, 760 aqui dentro. Mas quando o diafragma relaxa, ele aperta o espaço, aqui dentro fica uma pressão de 761. E daí o ar sai para o meio ambiente por diferença de pressão. Então, basicamente, o processo da ventilação pulmonar, ele ocorre pela entrada do ar e saída de ar, passivamente, por um gradiente de pressão de 1 milímetro de mercúrio, em decorrência do processo de contração e relaxamento do diafragma. Esse é o processo de ventilação passiva, em que nós não colocamos nossa musculatura acessória para trabalhar. Então, tem duas fases: a inspiração, que é a entrada de ar, e a segunda fase, a expiração, que é a saída do ar. Cita as formas de transporte de oxigênio e gás carbônico no sangue. Quando nós inspiramos, o ar entra nos nossos pulmões e chega aqui dentro dos alvéolos.
por diferença de pressão, tem mais oxigênio aqui dentro do que aqui dentro do vaso sanguíneo, o oxigênio vai se difundir para dentro do vaso sanguíneo. O gás carbônico que está dentro do vaso vem para cá para ser exalado na expiração. Então, o oxigênio ele é transportado de duas formas no sangue, ligado com uma proteína das hemácias chamada de hemoglobina e um pouquinho dissolvido no plasma. Então, tem diferenças de autor com relação a essa porcentagem. Então, tem autores que falam que 97% é transportado com hemoglobina. Aqui dessa figura ele colocou como 98,5%. E se for 97, 3% livre. Se for 98,5, 1,5% dissolvido no plasma. Então, aqui o alvéolo, o oxigênio passa para cá por diferença de pressão, chega aqui, vai ser transportado para os tecidos, junto com a hemácia, ligado à hemoglobina. Como que é o transporte do gás carbônico? O gás carbônico ele faz o caminho inverso do oxigênio. Ele não vem lá do alvéolo para os tecidos, ele vai dos tecidos para o alvéolo. Então, aqui nas células teciduais, nós temos o gás carbônico, que é produzido aqui dentro pela respiração celular. Ele sai daqui por diferença de pressão, difusão simples, e chega aqui, ele vai sofrer essa reação. Essa reação ela é catalisada por uma enzima chamada de anidrase carbônica. O gás carbônico reage com a água, forma o ácido carbônico H2CO3, que se dissocia em bicarbonato e próton. Veja que a flechinha da reação está para os dois lados. O próton pode se unir ao bicarbonato, formar H2CO3, que forma CO2 e água. Essa reação aqui é muito importante, tá? Então, o gás carbônico, quando chega aqui no sangue, ele vai ser transportado 70% dessa forma, 23% ligado à hemoglobina e 7% na forma livre. Quando a hemoglobina está transportando o oxigênio, é oxihemoglobina. Quando ela está transportando o gás carbônico, é carboxihemoglobina. Então, aqui, ó, do metabolismo da célula, nasce o gás carbônico. O gás carbônico sai da célula por difusão, entra no vaso sanguíneo por difusão. O que acontece aqui? Vai reagir com a água dentro da hemácia, tá? Essa figura ali está fora, mas é só para eu mostrar a reação, que aqui fica mais apertadinho o espaço. Gás carbônico com água, na presença da anidrase carbônica, forma ácido carbônico, que se dissocia em bicarbonato e próton. A hemoglobina pega esse próton, que a gente chama de efeito tamponante da hemoglobina, não deixa esse próton solto, que se esse próton ficar solto, dá acidez em excesso. Não queremos isso. O bicarbonato é trocado por cloro e ele vai ser transportado assim, ó, diluído na forma de bicarbonato até os pulmões. As outras características de transporte, 7% livre e 23% ligado à hemoglobina. O gás carbônico vai ficar assim para sempre? Não. Ele vai chegar lá na região do tecido pulmonar, ele vai ter que voltar a ser gás carbônico para ser exalado. Então, ele entra na hemácia, a hemoglobina desprende do próton, forma H2CO3, que se dissocia em CO2 e água, que sai da hemácia por diferença de pressão, que sai do líquido intersticial, aqui do plasma sanguíneo por diferença de pressão, e vai ser exalado. Relate como ocorre o controle da respiração. Gente, o controle da respiração, ele é realizado por uma região inconsciente do nosso sistema nervoso central. Tem uma parte que é consciente, porque nós conseguimos controlar a respiração. Mas quando a gente dorme, quando nós estamos focados com a nossa concentração, com o nosso pensamento em outras atividades do dia, a gente respira no piloto automático. Esse piloto automático, ele se encontra na região do tronco cerebral, na região do bulbo. Nós temos 3 grupos de neurônios diferentes com funções específicas aqui no centro respiratório. Nós temos um grupo de neurônios que a gente chama da região ventral, grupo de neurônios da região dorsal e um grupo de neurônios que localiza um pouco mais acima, que é chamado de centro pneumotáxico. Esses neurônios da região dorsal,
eles é que levam informação para o diafragma contrair. Quando o diafragma contrai, ele se abaixa, amplia o espaço da caixa torácica, a pressão cai, o ar entra. Esses são os neurônios relacionados com a inspiração. Se nada acontecer, eles vão mandar o diafragma se contrair e não relaxar. Daí você só vai inspirar e não vai dar continuidade ao ciclo. Isso não é bom. Para que o diafragma seja desligado, nós precisamos do centro pneumotáxico. O centro pneumotáxico ele recebe informação que a caixa torácica e os pulmões já expandiram, não tem mais como entrar ar e nem precisa, e ele inibe, então, neurônios dessa região, inibe os neurônios da região dorsal e o diafragma é inibido e ele entra automaticamente em relaxamento. E nós temos, então, a ventilação do repouso, a ventilação passiva. Quando nós queremos respirar de forma mais intensa, por exemplo, durante uma atividade física, entra em ação esse grupo de neurônios da região ventral. Está aqui expiração, inspiração, porque ele ativa a musculatura acessória da inspiração e ativa a musculatura acessória da expiração. Quem são os músculos da inspiração forçada? Nós temos os intercostais externos, musculatura peitoral aqui de pescoço, serrátil, escaleno, esternocleidomastoideu. Músculos da expiração forçada, intercostais internos e retos abdominais. O que estimula a nossa frequência respiratória é a quantidade de gás carbônico no sangue. Então, é isso aqui, ó, gente. Quanto mais gás carbônico, mais próton se forma e essa região ela é estimulada por esse próton aqui. Então, não é o oxigênio, tá? Não é ter muito oxigênio e pouco oxigênio. O que o nosso sistema de controle da respiração entende é a quantidade de gás carbônico. Muito gás carbônico aumenta a frequência respiratória automaticamente, tá? Pouco gás carbônico diminui. Então, nessa região aqui, tá, do tronco encefálico, nós temos os 3 grupos de neurônios. Aqui, grupo do neurônio do centro pneumotáxico, aqui da região dorsal e aqui da região ventral, tá? Então, aqui, quimioreceptores. Então, aqui vai ser feita a leitura da quantidade de gás carbônico que existe no sangue. Muito gás carbônico, principalmente aqui, ó, tá? Dessa forma aqui, na forma de próton, vai irritar, vamos dizer assim, essa região e o centro pneumotáxico vai entrar em ação e os grupos relacionados com a contração, tá? Então, aqui, ó. Aqui é a área quimiorreceptora do sistema nervoso central, lá na medula oblonga, que é a região do bulbo, e medula oblonga é a mesma coisa, tá? O sangue com muito gás carbônico circula na região e se tem muito gás carbônico, vai ter muito gás carbônico tanto no sangue quanto no líquido intersticial. Muito gás carbônico na presença da anidrase carbônica forma bicarbonato e próton. Esse próton estimula esses neurônios e eles vão estimular automaticamente a frequência respiratória. Vou dar uma pausa aqui. Daí eu continuo daqui a pouco.